Olá, que bom te ver por aqui. Vamos com a continuação do livro. Mas antes, se estiver gostando, deixe seu joinha aí para mim e inscreva-se se não for inscrito. A Revolução dos Bichos, capítulo 6. Durante o ano inteiro, os bichos trabalharam feito escravos, mas trabalhavam felizes. Não mediam esforços ou sacrifícios, cientes de que tudo quanto fizessem reverteria em benefício deles próprios e de sua espécie, que estavam por vir, e não em proveito de um bando de preguiçosos e aproveitadores seres humanos. Por toda a primavera e o verão, enfrentaram uma semana de 60 horas de trabalho, e em agosto, Napoleão fez saber que haveria trabalho também nos domingos à tarde. Esse trabalho era estritamente voluntário, porém, o bicho que não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade. Mesmo assim, ficou alguma coisa por fazer. A colheita foi pouco menor do que o ano anterior, e 2 lavouras que deveriam receber mandioca no início do verão não foram plantadas por não ter sido possível ará-las a tempo. Era fácil prever que o inverno seria bastante duro. A construção do moinho de vento apresentou dificuldades imprevistas. Havia na granja uma boa pedreira e grande quantidade de areia e cimento fora encontrada num depósito. Portanto, o material para a construção existia e estava à mão. O problema que os animais não conseguiam resolver de início foi o de quebrar as pedras no tamanho desejado. Não parecia haver outra maneira senão com picaretas e alavancas, coisas que nenhum animal podia usar, porque não lhes era possível ficar de pé sobre 2 patas. Somente após semanas de trabalho em vão foi que ocorreu a alguém a ideia certa: aproveitar a gravidade. Pelo leito da pedreira jaziam seixos enormes, demasiado grandes para serem usados como estavam. Os bichos amarraram cordas em torno das pedras e todos juntos, cavalos, vacas e ovelhas, todo animal que fosse capaz de segurar os cabos. Até os porcos entravam no grupo em certos momentos críticos, arrastavam-nas com desesperadora lentidão até o ponto mais elevado da pedreira, de cuja borda eram derrubadas para despedaçarem-se embaixo. O transporte das pedras, uma vez quebradas, era relativamente simples. Os cavalos carregavam-nas em carroças, as ovelhas arrastavam blocos individuais, até mesmo Maricota e Benjamin prenderam-se a uma velha charrete e fizeram sua parte. No fim do verão, já haviam acumulado um bom estoque de pedras e começou a construção sob a direção dos porcos. Entretanto, o processo era demorado e laborioso. Frequentemente levava um dia inteiro para arrastar uma pedra das maiores até o topo da pedreira, e às vezes atirada pela borda não quebrava. Nada se teria feito sem Sansão, cuja força parecia igual à de todos os outros bichos juntos. Quando a pedra começava a deslizar e os animais gritavam de desespero, ao se verem arrastados colina abaixo, era sempre Sansão que retesava os cabos e continha a pedra. Vê-lo na faina da subida, palmo a palmo, com a respiração acelerada, os costados molhados de suor e as pontas dos cascos cravados no solo, era coisa que enchia a todos de admiração. Quitéria às vezes recomendava-lhe que tivesse cuidado e não se esforçasse demais, mas Sansão não lhe dava ouvidos. Seus 2 lemas, trabalharei mais ainda, e Napoleão tem sempre razão, pareciam-lhe resolver todos os problemas.
pediu a um dos galos que o acordasse 3/4 de hora mais cedo pela manhã, ao invés de meia hora. E nos momentos de folga, coisa que nos últimos tempos não sucedia muito a miúde, ia sozinho à pedreira, juntava um monte de pedra britada e puxava-o até o local do moinho de vento sem ajuda de ninguém. Os bichos não passaram muito mal aquele inverno, malgrado a dureza do trabalho. Se não dispunham de mais alimento do que no tempo de Jones, também não tinham menos. A vantagem de só terem a si próprios para alimentar, sem os 5 esbanjadores seres humanos, era tão grande que compensava bem algumas faltas. E sob muitos aspectos, seus métodos eram mais eficientes e econômicos. Certas tarefas, como por exemplo a limpeza das ervas daninhas, podiam ser realizadas com uma perfeição impossível aos seres humanos. E como nenhum animal roubava, não houve necessidade de separar as pastagens das terras aráveis, o que evitou o grande trabalho da construção de cercas e porteiras. Não obstante, à medida que o verão passava, começou a se fazer sentir alguma escassez imprevista. Houve falta de óleo, de parafina, de pregos, de corda, de biscoito para os cachorros e de ferraduras para os cavalos, coisas que não podiam ser fabricadas na granja. Mais tarde faltaram também sementes e adubo artificial, além de vários tipos de ferragens e, finalmente, a maquinária para o moinho de vento. Como obter isso tudo, ninguém conseguia imaginar. Um domingo de manhã, quando os bichos se uniram para receber as ordens, Napoleão anunciou sua decisão de encetar uma nova política. A partir daquele dia, a granja dos bichos passaria a comerciar com as da vizinhança. Naturalmente, sem qualquer objetivo de lucro, mas com o fito único de obter algumas mercadorias urgentemente necessárias. As exigências do moinho de vento deviam sobrepujar tudo mais, disse. Em consequência, ele estava tratando da venda de uma grande meda de feno e de parte da safra de trigo daquele ano. Mais tarde, caso fosse necessário mais dinheiro, este teria de ser obtido com a venda de ovos, para os quais sempre havia mercado em Illingdon. As galinhas, disse Napoleão, deveriam agradecer a oportunidade de oferecer esse sacrifício como contribuição especial em prol da conservação do moinho de vento. Os animais sentiram outra vez uma vaga inquietude. Nunca realizar quaisquer contato com os seres humanos, nunca fazer comércio, jamais utilizar dinheiro. Essas coisas não estavam entre as primeiras resoluções passadas naquela formidável reunião inicial logo após a expulsão de Jones. Todos se lembravam da aprovação dessa resolução, ou pelo menos julgavam lembrar-se. Os 4 jovens porcos castrados que haviam protestado quando Napoleão acabara com as reuniões, levantaram timidamente a voz, mas foram logo silenciados por um rosnar terrível dos cachorros. Nesse instante, como de hábito, as ovelhas estalaram, 4 pernas bons, 2 pernas ruins, e momentaneamente impertinência foi abafada. Finalmente, Napoleão levantou a pata ordenando silêncio e declarou que havia tomado todas as providências. Não haveria necessidade de qualquer animal entrar em contato com os seres humanos, coisa que seria da maior inconveniência. Ele pretendia tomar sobre seus ombros toda essa carga. Um certo senhor, Whymper, que era procurador de Willingdon, concordara em atuar como intermediário entre a granja dos bichos e o mundo exterior
e viria à granja todas as segundas-feiras pela manhã, a fim de receber instruções. Napoleão finalizou o discurso com sua exclamação habitual de A Vida da Granja dos Bichos, e após cantarem Bichos da Inglaterra, os animais foram dispensados. Depois, Garganta percorreu a granja para tranquilizá-los. Assegurou-lhes que tal resolução contra o engajamento no comércio e o uso de dinheiro jamais fora aprovada. Aliás, nem sequer apresentada. Era pura imaginação e provavelmente tinha origem em mentiras inventadas por Bola de Neve. Alguns bichos ainda permaneciam em dúvida, porém Garganta perguntou-lhes astuciosamente: Vocês estão certos de que não sonharam com isto? Existe algum registro dessa resolução? Está escrito em algum lugar? E uma vez que realmente não existia escrito nada parecido com isso, os animais se convenceram de seu engano. Todas as segundas-feiras o Sr. Whip visitava a granja conforme o combinado. Era um homenzinho, finório, de suíças crescidas, procurador de pouca clientela, porém sucessivamente vivo para perceber, antes de qualquer outro, que a Granja dos Bichos precisaria de um representante e que as condições seriam poupudas. Os bichos olhavam suas idas e vindas com um certo receio e evitavam-no tanto quanto possível. Apesar disso, ver Napoleão de quatro dando ordens a Whipper, que permanecia em pé sobre duas patas, era uma coisa que lhes acariciava o orgulho e parcialmente o reconciliava com nova situação. As relações com o gênero humano andavam bem diferentes. Os humanos não odiavam menos a Granja dos Bichos agora que ela prosperava, na realidade, odiavam-na mais do que nunca. Todo ser humano tinha como questão de fé que a granja iria à bancarrota mais cedo ou mais tarde, e sobretudo que o moinho de vento seria um fracasso. Reuniram-se nas estalagens e provavam uns aos outros, por meio de gráficos e diagramas, que o moinho estava fadado a desabar. E caso se mantivesse erguido, jamais funcionaria. Não o bastante mesmo, contra a vontade, haviam criado um certo respeito pela eficiência com que os bichos conduziam seus assuntos. Sintoma disso foi o fato de começarem a chamar o sítio de Granja dos Bichos, abandonando a pretensão de continuarem a chamá-la Granja do Solar. Haviam também acabado com o cartaz de Jones, que perdera toda a esperança de reaver sua granja e fora viver em outro lugar. Até agora, exceto por intermédio de Whipper, nenhum contato houvera entre a Granja dos Bichos e o mundo exterior. Mas já circulavam insistentes boatos de que Napoleão estava por chegar a um decisivo acordo de negócios, ora com Pingleton de Foxwood, ora com Frederick e de Penchfield, mas nunca interessante com ambos simultaneamente. Foi mais ou menos por essa época que os porcos de repente mudaram-se para a Casa Grande, onde fixaram residência. Novamente, os bichos julgaram lembrar-se de que havia uma resolução contra isso, aprovada nos primeiros dias, e novamente Garganta conseguiu convencê-los do contrário. Era absolutamente necessário que os porcos, disse ele, sendo o cérebro da granja, tivessem um lugar calmo onde trabalhar. Além disso, viver numa casa era mais adequado à dignidade do líder. Nos últimos tempos, dera para referir-se a Napoleão pelo título de líder, do que viver numa simples pocilga. Mesmo assim, alguns animais se aborreceram ao ouvir dizer que os porcos não só faziam as refeições na cozinha,
utilizavam a sala como local de recreação, mas ainda dormiam nas camas. Sansão resolveu o assunto com o seu Napoleão tem sempre razão. Porém, Quitéria, que tinha a impressão de lembrar-se de uma lei específica contra camas, foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos que lá estavam escritos. Sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras, separadamente foi chamar Maricota. Maricota, pediu ela, leia para mim, por favor, o 4º mandamento. Não diz qualquer coisa a respeito de nunca dormir em camas? Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Interessante, Quitéria não se recordava dessa menção a lençóis no 4º mandamento, mas se estava escrito na parede, devia haver. E Garganta, que por acaso passava nesse momento, acompanhado de 2 cachorros, colocou todo o assunto na perspectiva adequada. Com que então vocês, camaradas, ouviram dizer que nós, os porcos, agora dormimos nas camas da casa? E por que não? Vocês não supunham por certo que houvesse uma lei contra camas, não é? A cama é meramente o lugar onde se dorme. Vendo bem, um monte de palha no estábulo é uma cama. A lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. Nós retiramos os lençóis das camas da casa e dormimos entre cobertores confortáveis, lá isso são. Porém, não mais do que necessitamos. Posso afirmar-lhes, camaradas, com todo o trabalho intelectual que atualmente recai sobre nós. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas, seriam? Vocês não desejariam ver-nos tão cansados que não pudéssemos cumprir nossa missão, não? Será que alguém quer Jones de volta? Os animais tranquilizaram-no a esse respeito e não se falou mais no fato de os porcos dormirem nas camas da casa. E quando se anunciou, alguns dias depois, que os porcos passariam a levantar-se de manhã 1 hora mais tarde do que os outros bichos, ninguém se queixou disso também. Ao chegar o outono, os animais andavam cansados, mas felizes. Havia tido um ano difícil após a venda de uma parte da safra de feno e de trigo. Os estoques para o inverno não era lá muito, mas o moinho de vento compensava tudo. Já estava quase pela metade. Após a colheita, houve um período de tempo bom e os bichos trabalharam mais do que nunca, satisfeitos com a tarefa de andarem para lá e para cá, puxando blocos de pedra, desde que com isso conseguissem fazer a parede subir mais alguns centímetros. Sansão chegava a trabalhar de noite 1 hora ou 2 por sua conta à luz da lua. Nas horas de folga, os animais passeavam em volta do moinho inacabado, admirando a solidez e a verticalidade de suas paredes, maravilhados com o fato de terem sido capazes de construir algo tão imponente. Somente o velho Benjamin que recusava a entusiasmar-se com o moinho de vento. Embora, como sempre, não fizesse outro comentário além do enigma de que os burros vivem muito tempo. Novembro chegou com os fortes ventos do sudoeste. Foi preciso interromper a construção, pois o tempo estava úmido demais para a mistura de cimento. Finalmente houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da granja tremeram na base e várias telhas do celeiro foram arrancadas. As galinhas acordaram cacarejando, aterrorizadas, pois haviam sonhado todas ao mesmo tempo com o barulho de um tiro à distância. Pela manhã, ao saírem, os animais de suas baias deram um mastro caído no chão e viram o almeiro do pomar desgalhados como se fosse um rabanete. Mal haviam notado isso quando soltaram um grito lucidamente de desespero. Visão terrível se apresentava a seus olhos.
O moinho de vento estava em ruínas, alicerces e as pedras que tão laboriosamente haviam levantado, espalhadas pelas redondezas. Impossível falar de início, ali ficaram olhando tristemente a desordem das pedras caídas. Napoleão andava lentamente de um lado para o outro em silêncio, ocasionalmente farejando o chão aqui e ali. Seu rabicho se esticava e se sacudia energeticamente para lá e para cá, num sinal de febril atividade mental. De repente, estacou como se tivesse chegado a uma conclusão. Camaradas, disse lentamente, quem é o responsável por tudo isto? Sabem quem foi o inimigo que na calada da noite destruiu nosso moinho de vento? Bola de Neve. Rugiu violentamente com voz de trovão. Bola de Neve foi o autor disto. Com rematada maldade, pensando em destruir nossos planos e vingar-se da sua expulsão. Esse traidor penetrou até aqui sob o manto da escuridão e destruiu nosso labor de quase um ano. Camaradas, neste local e neste momento pronuncio a sentença de morte para a Bola de Neve. Uma herói animal segunda classe e meio balde de maçãs ao animal que lhes fizer justiça. Um balde inteiro a quem o capturar vivo. Os animais ficaram chocadíssimos ao saberem que mesmo Bola de Neve fosse capaz de uma coisa daquela. Subiu ao céu um brando de indignação e cada um pôs-se a pensar no modo de apanhar Bola de Neve, se algum dia houvesse voltar. Quase ao mesmo tempo descobriram-se as pegadas de um porco a pequena distância da colina. Embora marcassem apenas alguns metros, pareciam dirigir-se a um buraco da sebe. Napoleão cheirou-as profundamente e declarou serem de Bola de Neve. Na sua opinião, Bola de Neve provavelmente viera da granja de Foxwood. Não percamos tempo, camaradas, bradou Napoleão. Depois de examinar detidamente as pegadas, temos muito trabalho pela frente. Hoje mesmo de manhã, recomeçamos a construção do moinho de vento e trabalharemos por todo o inverno com sol ou com chuva. Mostraremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer nosso trabalho assim tão facilmente. Lembre-se, camaradas, não deve haver modificações em nossos planos. Serão cumpridas à risca. Para a frente, camaradas! Viva o moinho de vento! Viva a granja dos bichos! E por hoje, a nossa história termina por aqui.